Os homens acordaram. Eles estão em greve. Não é uma greve de trabalho, é uma greve nos relacionamentos, é uma greve emocional, é uma tomada de consciência com relação à nova realidade que nós estamos vivenciando. Então, nós temos homens desistindo de casamento, de relacionamento, e muitas vezes homens que estão desistindo até mesmo de tentar um relacionamento, de chegar numa mulher. Os homens estão descobrindo que a sociedade os valoriza enquanto eles são úteis. Mulheres, crianças e animais, eles são amados incondicionalmente, enquanto o homem, ele só é amado enquanto ele puder prover, proteger e performar. Hoje nós vamos falar sobre a desilusão masculina, o despertar masculino e por que cada vez mais homens estão acordando, despertando, estando desiludidos e dizendo: chega, não vamos mais entrar nesse jogo. Eu sou Renan Ribeiro, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD e mestre em Administração Pública, com mais de 20 anos de experiência na área de ensino, auditoria interna, com vários livros, artigos publicados, participações em congressos nacionais e internacionais, com várias especializações e MBAs. Então, o assunto de hoje é sobre a tomada de consciência dos homens, a desilusão, a consciência da realidade. E muitas vezes os homens são ignorados nas suas demandas, eles são ridicularizados se eles expressarem alguma fragilidade. O homem não tem direito de sofrer, não tem direito de reclamar, não tem direito de se expor. E isso é muito ruim, porque o homem se cala, ele vai sofrendo calado e isso pode trazer consequências para ele mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. Eu vejo muito políticas públicas para mulheres, para crianças, para pessoas trans, mas o homem tem que engolir o choro, o homem não pode sofrer, não tem direito de expressar seus sentimentos, eles não são vistos como seres que sentem alguma coisa, e sim como ferramentas, eles são úteis para a sociedade, para o Estado, enquanto funcionam, e quando quebram, quando adoecem, eles se tornam descartáveis. E isso, os homens estão percebendo isso, e isso está gerando uma multidão de homens que preferem ficar sozinhos do que se humilhar por migalhas de afeto, por relacionamentos que não têm um bom custo e benefício. Então muitos homens, eles sofrem calados, eles podem cometer atos violentos e podem cometer atos contra si mesmos, como aquela coisa, né, que a pessoa se joga da ponte, né, e muitas vezes eles não buscam ajuda psicológica, muitas vezes porque eles se veem reprimidos nas suas possibilidades de comunicar suas dores, os seus sentimentos, né? Homem não pode ter sentimentos, homem não pode chorar. Então isso isso causa diversos transtornos, porque nós somos seres humanos. Ele se confronta com exigências femininas, tipo, o homem precisa ganhar 10 mil, 20 mil, ter 1,85 m, ser bonito, ter um corpo perfeito, né, de Capitão América. E muitos homens se veem nessa dupla responsabilidade e nessa dupla rejeição, sabendo que só são aceitos quando são úteis, e que muitas vezes mulheres têm exigências irreais com relação a esses homens. E elas procuram, cadê os homens? Cadê os homens? Só que os homens medianos que estão ali, eles são tratados praticamente como lixo, são descartáveis. Se eles não forem altos, bonitos, fortes, ricos,
eles não serão amados, ou, numa segunda opção, eles poderão ser amados enquanto eles puderem pagar os boletos, resolverem os problemas, tomar de conta, né, dos filhos alheios, senão eles serão trocados. Então, vendo essa realidade, muitos homens estão preferindo sair do jogo, porque o jogo não é justo, o jogo não está sendo um jogo bem jogado para os homens. Então, muitos dos homens estão buscando a sua própria vida, o seu próprio desenvolvimento pessoal e se afastando de possíveis BOs e relacionamentos disfuncionais. Então, por que procurar BO? Por que procurar problema se você pode viver bem sozinho? É o que muitos homens se perguntam. Sempre, eu quando eu era pequeno, eu sempre ouvia mulheres e crianças primeiro, quando tinha lá um desenho em que tinha um naufrágio, então sempre eram mulheres e crianças primeiro. Sempre os homens são tratados como o último, eles sempre são jogados como a última prioridade, atrás das mulheres, das crianças, dos animais. Nós não vemos muitas mulheres na rua. O que nós vemos na rua são homens, porque os homens, eles são, de certa forma, eles são desassistidos, porque nós temos políticas públicas para as mulheres, para as crianças, e quando uma mulher, ou um animal, ou uma criança sofre alguma violência, há uma mobilização geral. Quando o homem sofre alguma coisa, uma agressão física, psicológica, ou as pessoas vão rir dele, ou vão ridicularizá-lo, ou vão achar que eles são pobres, que eles são fracos, que eles não têm saúde, e eles são simplesmente descartados, abandonados. Só que os homens estão percebendo esse jogo e não estão entrando mais nesse tipo de brincadeira. Eles estão não odiando os outros, não. Eles estão focando em si. Eles estão priorizando seu trabalho, seus hobbies, seu desenvolvimento pessoal, suas amizades. Ou seja, eles estão preferindo viver sua própria vida, seguir seus próprios valores e seguir o seu próprio caminho e não tentar entrar no jogo ou num esquema em que eles não são priorizados, em que eles são usados muitas vezes como meio de alcançar um objetivo, como meio de outras pessoas conseguirem uma melhor condição de vida à custa deles mesmos. Então eles estão vendo que realmente nesse contexto turbulento, nesse tempo mais disruptivo, em que as coisas estão mudando com muita rapidez, em que nós estamos vivendo cada dia uma nova revolução tecnológica, uma micro-revolução tecnológica. No meio dessa revolução tecnológica que já aconteceu das redes sociais e agora das inteligências artificiais, os homens estão tomando consciência. Não quero nem dizer essa palavra, os homens estão acordando, porque aí fica muito clichê. Os homens estão tendo consciência do seu papel, da sua função no mundo moderno, de que muitos relacionamentos eles têm um alto grau de risco emocional e financeiro, podendo arruiná-lo com um retorno às vezes muito baixo e um futuro muito incerto. Então, dito isso, se as pessoas só o valorizam enquanto ele é útil, essa tomada de consciência já começou e, como consequência, nós temos menos relacionamentos a longo prazo, menos casamentos e homens focando mais em si mesmos, no seu próprio aperfeiçoamento profissional, no seu próprio aprendizado, na sua saúde mental e física. O importante é que o homem também possa buscar ajuda, possa procurar um médico,
possa procurar um terapeuta regularmente, tanto para conferir a sua saúde física como a sua saúde mental, e não deixar que problemas possam afetar e evitar que ele procure o médico só quando está para morrer, por exemplo. Então, a prevenção é fundamental, a prevenção é muito melhor do que a cura. E se você é mulher, você deve refletir também e parar para pensar como é que você está tratando os homens na sua vida, se está tratando eles bem ou se está só os usando para melhorar a sua condição. E se você é homem, comente aqui se você já desistiu de relacionamentos, se você ainda acredita na família, por que sim e por que não. Mais uma vez, eu gostaria de frisar que nós estamos numa fase de transição, estamos em um contexto de múltiplas crises, as crises estão acontecendo todas ao mesmo tempo, várias crises acontecendo, num cenário de revoluções tecnológicas, de mudanças geopolíticas, tudo isso afeta a sociedade, os relacionamentos e a forma que as pessoas se comportam. Só a questão, as pessoas, elas são muito, vamos dizer assim, moldadas pelo meio em que elas vivem. Vá a uma cidade pequena e veja como é que as pessoas se comportam numa cidade pequena. As pessoas são mais solidárias, as pessoas todas conhecem umas às outras, as pessoas se ajudam mais ou tentam saber da vida dos outros. É o aspecto negativo, né, de morar numa cidade pequena. Numa cidade grande, como é que é a configuração? Ninguém liga para ninguém está nem aí, cada um na sua, é muito individualismo, né? Eu estou colocando uma coisa, os extremos, colocando os extremos. Por quê? Porque as pessoas são más? Não, porque o meio em que ela vive, ele vai moldando aquela pessoa. Então, não é bom você culpar as mulheres ou culpar os homens dessas disfuncionalidades que estão acontecendo no mundo de hoje. Isso é o resultado de vários contextos, contexto econômico, social, tecnológico. São vários fatores que afetam o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, quem mora em Brasília, vamos colocar quem mora em São Paulo. Você vai caminhando na Avenida Paulista e você vê várias pessoas com cara de cansado, com cara de abusado, com cara de chateado, e vai em Jericoacoara, no Ceará. E você vê todo mundo de boa, todo mundo numa vibe tranquila, você pode esbarrar em alguém, não acontece nada, a pessoa sorri para você. Agora vai esbarrar em alguém em São Paulo, na Paulista, é outra atitude. Por quê? Às vezes até aquela mesma pessoa que estava em São Paulo sendo chata, ela vai ficar legal em Jericoacoara. Por quê? Porque a condição dela mudou, o ambiente dela mudou, então ela tem outros estímulos, ela vai relaxar mais, ela vai estar mais à vontade, ela não vai estar oprimida pelo tempo. Então, muitas vezes, os comportamentos das pessoas, claro que as pessoas se revelam em situações de estresse, mas nós temos também que considerar esses fatores nas mudanças de comportamento. Então, culpar o feminismo, culpar o masculinismo, culpar uma outra categoria, um ou outro gênero, não é muito útil, porque você só está olhando para as consequências daquele problema. Você tem que se aprofundar nas causas, o que está levando as pessoas a agirem assim, e muitas vezes você tem condição de intervir na causa e com isso você pode melhorar a consequência. Por exemplo, se você alertar sua companheira, olha, cuidado com esse negócio de rede social, você pode assistir, pode seguir, mas saiba que nem tudo que aquela pessoa faz ou diz é verdade. Às vezes ela está fingindo um comportamento para ganhar patrocínio, para vender curso, para vender produtos, e você está indo na onda dela. Não diga assim, mas sempre ache uma maneira de falar isso, em que muitas vezes as pessoas são influenciadas por aquele contexto, elas não têm defesa para aquilo,
e elas acabam sendo vítimas e sendo algozes de acordo com aquele contexto todo. Nós não estamos aqui, infelizmente, né, para mudar as pessoas, para mudar a realidade. Nós temos que viver a melhor vida que pudermos, da melhor maneira possível, com as dificuldades e com as possibilidades que nós estamos tendo a cada dia, né? Nós sempre estamos com essas revoluções tecnológicas, com as revoluções disruptivas, estamos experimentando um mundo novo, de novas possibilidades, mas também de novos desafios, que nós devemos lidar da melhor forma possível, viver da melhor forma possível, sem demonizar o outro, sem achar que o outro é o culpado, porque é isso, é aquilo. Muitas vezes aquela pessoa, aquele gênero está apenas agindo em resposta a um contexto que lhe foi imposto. E nós temos que saber as causas para que nós possamos lidar com as consequências. É isso, gente. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente, interaja com o vídeo, com o canal, assista os outros vídeos, porque assim, interagindo, curtindo, assistindo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e me mostra também que ele é relevante, fazendo com que eu produza mais vídeos nesse tema. Fico por aqui, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.